Olá, turma! Vamos começar mais uma videoaula. O meu nome é Guilherme e trabalharemos funções e variáveis da linguagem PHP. Vamos começar hoje falando dos arrays. Arrays em PHP podem ser observados como mapeamentos ou como vetores indexados. Mais precisamente, um valor do tipo array é um dicionário onde os índices são as chaves de acesso. Vale ressaltar que os índices podem ser valores de qualquer tipo e não somente inteiros. Inclusive, se os índices foram todos inteiros, esses não precisam formar um intervalo contínuo. Como a checagem de tipos em PHP ela é dinâmica, valores de tipos diferentes podem ser usados como índices de array, assim como os valores mapeados também podem ser de diversos tipos. Vamos ver um exemplo. Vou criar minhas variáveis vetores cor, cor2 e cor3 e vou atribuir para ela os valores de vermelho, verde e azul. Na cor eu vou atribuir teste e vai ter o valor de 1. Vou imprimir na tela, que nessa linha será exibido o que estiver na posição 2. Vou imprimir meu vetor cor e nessa linha será exibido o que estiver na posição teste. Seria equivalente eu escrever dessa maneira aqui abaixo para vocês. Cores vai receber array, 1 vai estar apontando para vermelho, a posição 2 vai receber verde, 3 vai receber azul e a posição teste vai receber 1. Vou fazer um laço de repetição for e vou imprimir esse vetor. Vamos conhecer as listas. Elas são utilizadas em PHP para realizar atribuições múltiplas. Através de lista é possível atribuir valores que estão no array para variáveis. O comando no quadro atribui valores às 3 variáveis simultaneamente. É bom notar que só são atribuídos às variáveis da lista os elementos do array, que possuem índices inteiros e não negativos. Neste exemplo, as 3 atribuições foram bem-sucedidas, porque ao iniciar um array, sem especificar os índices, eles passam a ser inteiros, a partir do 0. Um fator importante é que cada variável da lista possui um índice inteiro e ordinal. Iniciando com 0, serve que, para determinar qual valor atribuído, assim vamos ter a variável A com índice 0, a variável B com índice 1 e a variável C com índice 2. Agora vou lhe mostrar outro exemplo. Vou iniciar meu comando PHP, eu vou criar um array. Esse array eu vou ter a posição 1, que eu vou apontar para 1, 3 eu vou apontar para 3, a posição A eu vou apontar para a letra A, e 2 eu vou apontar e vai retribuir o valor de 2. Vou fazer uma lista e vou receber esse array, que após a execução do meu código, vamos ter os seguintes valores. A vai valer null, B vai valer 1, C vai valer 2 e D vai valer 3. Devemos observar que a variável A não foi atribuído valor, pois no array não existe elemento com índice 0. Outro detalhe importante é que o valor 3 foi atribuído à variável D e não à variável B, pois seu índice é 3, o mesmo que a variável D na lista. Por fim, vemos o valor da letra A não foi atribuído a elemento algum da lista, pois seu índice não é inteiro. Os índices da lista servem apenas como referência ao interpretador PHP,
para realizar atribuições, não podendo ser acessados de maneira alguma pelo programador. Desta maneira, diferente do array, uma lista não pode ser atribuída a nenhuma variável, servindo apenas para fazer múltiplas atribuições, através de um array. Agora falaremos um pouco dos objetos. Um objeto pode ser inicializado utilizando o comando new, para instanciar uma classe para uma variável. Vamos para o exemplo. Vou iniciar meu código PHP, minha classe teste. Vou atribuir aqui vou criar uma função nova, vou imprimir nova, minha variável viva vai new test. Em PHP não possui um tipo booleano, mas é capaz de avaliar expressões e retornar true ou false, verdadeiro ou falso, através do tipo integer. É usado o valor de 0 para representar o estado false e qualquer valor diferente de 0, geralmente 1, para representar o estado true. Sobre as transformações de tipos em PHP, elas podem ser feitas das seguintes maneiras. Coerções é quando ocorrem determinadas operações, mas, por exemplo, entre dois valores de tipos diferentes. O PHP converte o valor de um deles automaticamente, e isso é a coerção. É interessante notar que se o operador for uma variável, o seu valor não será alterado. O tipo para o qual os valores dos operadores serão convertidos é determinado da seguinte forma. Se um operador for float, que é ponto flutuante, o outro será convertido para float. Se um deles for integer, o outro será convertido para integer. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Vou iniciar meu código PHP, vou querer criar uma variável vivas, vou atribuir para ela o valor de 1. Vivas é a string 1. Vivas, eu vou atribuir para ela agora a variável vivas, mais o valor de 1. Minha variável vivas é o inteiro 2. Minha variável vivas, vou atribuir para ela vivas, que é a própria variável, mais 3.7. Então, assim, a minha variável vivas, ela vai ser o double de valor 5.7. Mais um exemplo, com a minha variável vivas, eu vou atribuir para ela o valor de 1 mais 1. Não vou colocar mais 1.5. Ela vai ter o valor, ela vai ser do tipo double também, porém o valor dela vai ser 2.5. Como podemos notar, o PHP converte string para integer, o double mantendo o valor. O sistema utilizado pelo PHP para converter uma string para número vai ser o seguinte. É analisado o início da string. Se tiver um número, ele será avaliado. Se não, o valor será 0. O número pode conter um sinal no início de mais ou menos. Se a string contiver um ponto em sua parte numérica a ser analisada, ela será considerada e o seu valor obtido será double. Se a string contiver um E maiúsculo ou minúsculo em sua parte numérica a ser analisada, o valor seguinte será considerado como um expoente da base 10 e o valor obtido será double. Podemos usar também a transformação explícita de tipos. A síntese typecast de PHP é semelhante à linguagem C. Basta escrever o tipo entre parênteses antes do valor.
Se eu crio uma variável e atribuo para ela o valor de 15, então essa variável será do tipo integer. Criando outra variável e atribuindo a ela, entre parênteses, a palavra double, e a variável anterior, o seu tipo será double e o seu valor será, por exemplo, de 15.0. Vamos agora para as constantes pré-definidas. No PHP, possui algumas constantes pré-definidas, indicando a versão do PHP. O sistema operacional do servidor, o arquivo em execução e diversas outras informações. Para ter acesso a todas as constantes pré-definidas, pode-se utilizar a função phpinfo, que exibe uma tabela contendo todas as constantes pré-definidas. Assim como nas configurações de máquina, o sistema operacional, servidor HTTP e versão do PHP instaladas. Para definir constantes, utiliza-se a função define. Uma vez definido o valor de uma constante, não poderá mais ser alterado. Uma constante só pode conter valores escalares, ou seja, não pode conter nem um array e nem um objeto. A assinatura da função define e é da seguinte maneira. Temos a função define. A função retorna true se for bem sucedida. Abaixo da função, você pode ver um exemplo da sua utilização. Olha, temos o inteiro define. Então, string, né, vai ser do tipo string, o nome da constante e um mix de valor. Define, vou definir que pi vai receber 3.14.15 e a minha variável de circunferência vai ser atribuído o valor de 2 vezes o valor de π vezes a variável com o valor do raio. Agora falaremos dos operadores aritméticos. Eles podem ser utilizados quando os operadores são números, integer ou float. Se forem de outro tipo, terão seus valores convertidos antes da realização da operação. Além dos operadores, mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra para divisão, temos também porcentagem para o módulo. Temos o operador exclusivo para string, que é o ponto para a concatenação. Existe um operador básico de atribuição e diversos derivados. Sempre retornam o valor atribuído. No caso dos operadores derivativos de atribuição, a operação é feita entre dois operandos, sendo atribuído o resultado para o primeiro. A atribuição é sempre por valor e não por referência. Usamos o igual para atribuição simples, o mais seguido de igual para atribuição com adição, menos igual para atribuição com subtração, asterisco igual para atribuição com multiplicação, barra igual para atribuição com a divisão, porcentagem igual para atribuição com módulo e ponto igual para atribuição com concatenação. Por exemplo, se temos uma variável e chamaremos ela de número, ela será atribuído o valor de 7. Logo abaixo, atribuímos a variável número usando mais igual e o valor de 2. Assim, a variável passa a conter o valor de 9. Vamos ver no quadro outras comparações. Temos o E lógico, que é representado pelo E comercial, o barra, barra reto,
é o ou lógico. Temos o circunflexo para o ou exclusivo, o til para não, que é a inversão. Por exemplo, se for sim, passa não, se for não, passa sim. Ele troca o valor. Menor que shift left, maior que shift right. Esses foram os números bit a bit. Para inteiros representando valores booleanos, vamos ter o AND, que é o e lógico, OR para ou lógico, o SHOR, que é o ou exclusivo, o exclamação para não, né, que vai ser a inversão dos valores, né, a inversão lógica. 2E comercial eu posso utilizar para o E lógico. E barra reta significa, né, tem um valor do ou lógico. Para a comparação feita entre os valores contidos nas variáveis, eu utilizo igual para o significado de igual a, por exemplo, uma variável igual vai ser igual a outra, fazer uma comparação entre elas. Exclamação igual para diferente de, menor que, símbolo de maior que, menor ou igual a, maior ou igual a. Expressão condicional, existe um operador de seleção que é ternário. Como funciona? Bom, temos a primeira expressão entre parênteses, interrogação, expressão 2, é igual à expressão 3. O interpretador PHP avalia a primeira expressão. Se ela for verdadeira, a expressão retorna o valor da segunda expressão. Se não, vai retornar o valor da nossa terceira expressão. Incremento e decremento. Temos o uso do mais para incrementar e menos para o decremento. Podem ser utilizados de duas formas, antes ou depois da variável. Quando utilizamos antes, ele vai retornar o valor da variável antes de incrementá-la ou decrementá-la. Quando utilizamos depois, retorna o valor da variável já incrementado ou decrementado. Estruturas de controle. As estruturas são comuns para as linguagens de programação imperativas, bastando, portanto, descrever a sintaxe de cada uma delas, resumindo o funcionamento. Um bloco consiste de vários comandos agrupados com o objetivo de relacioná-los com um determinado comando ou função. Em comando como if, for, while, switch, em declarações de função de blocos, podem ser utilizados para permitir que um comando faça parte do contexto desejado. Blocos em PHP são delimitados pelos caracteres de chaves e a utilização dos delimitadores de bloco em uma parte qualquer do código não relacionada com os comandos citados ou funções não produzirá efeito algum e será tratada normalmente pelo interpretador. Vamos ver dois exemplos agora. Vou iniciar meu código PHP. Vamos utilizar o primeiro exemplo. If, né? A condição, se vou fazer minha variável x for igual à minha variável y, ele vai executar um comando. O comando 1. Vou executar um comando 2. E vou fechar. Bom, para que o comando 2 esteja relacionado ao if, é preciso utilizar um bloco. Então, vamos fazer esse bloco.
o if, né? Vou fazer uma comparação da minha variável x foi igual a y. Vou iniciar o bloco com minhas chaves, comando 1, vou executar meu comando 2 e vou fechar o bloco. Comandos de seleção, também chamados de condicionais. Os comandos de seleção permitem executar comandos ou blocos de comandos com base em testes feitos durante a execução. O mais trivial dos comandos condicional é o if. Ele testa a condição e executa o comando indicado se o resultado for verdadeiro, valor diferente, né, de zero. Para incluir mais de um comando no if da primeira sintaxe, é preciso utilizar um bloco demarcado por chaves. O else é um complemento opcional para o if. Se utilizado o comando, ele será executado se a expressão retornar o valor falso, né, ou zero. Suas duas sintaxes são: esse é meu código PHP. Vou fazer aqui um if. Se minha expressão for satisfeita, eu faço o comando. Se não, ele vai executar um segundo comando. Um outro exemplo, né? Eu vou fazer de um if. Vou escolher uma expressão qualquer. Ele vai executar o comando 1. Vai executar outro comando. Se não, ele executa o terceiro comando. Ou o quarto comando. Então, em blocos separados. E aí eu finalizo o meu if, com end if. Abaixo, vou colocar aqui um exemplo do comando if, utilizando com o else. Vou fazer um if. Bom, se minha variável A ela for maior que a minha variável B, variável maior, vou atribuir para ela a variável A. Se não, minha variável maior, eu vou atribuir para ela a minha variável B. O exemplo anterior coloca na variável maior o maior valor entre a variável A e B. Em determinadas situações, é necessário fazer de um teste e executar condicionalmente diversos comandos ou blocos de comandos. Outro comando interessante e também opcional é o else if. Ele tem a mesma função de um else em um if utilizados sequencialmente. No mesmo if, podem ser utilizados diversos else ifs, ficando essa utilização a critério do programador, que deve zelar pela legibilidade de seu script. O comando else if também pode ser utilizado com dois tipos de sintaxe. De maneira resumida, a sintaxe geral do comando if ficará da seguinte maneira. Iniciar meu PHP. Iniciar meu script PHP, eu vou ter meu if, eu vou utilizar uma expressão qualquer, né? Vou utilizar aqui, por exemplo, uma expressão 1 como exemplo. Vou executar um comando. Se não, executa, analisa, né, uma segunda expressão. Se ela for satisfeita, eu executo um comando. Se não, né, eu vou executar um outro comando. Se eu tenho uma expressão, né, a expressão 1, se ela for satisfeita, eu vou executar um conjunto de comandos. Se não,
né, que não é o else if, senão eu vou analisar uma outra expressão e se ela for satisfeita, né, minha expressão 2, ele vai executar um outro grupo de comandos. Se não, executa um outro grupo de comandos. Eu finalizo com end if. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Aguardo vocês na próxima. Abraço!